Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Professor Gesiel novamente aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, dessa vez com o TAM. Como vocês podem observar, eu estou um pouco gordinho, né? Porque a gente fica em casa só comendo o tempo todo. Mas logo, logo, se Deus quiser, isso vai passar e nós vamos voltar à nossa rotina de sempre. Vamos lá então para a leitura do TAM. Não é uma prática minha, vocês sabem disso, né? Fazer leitura de TAM, de prova para aluno. Eu acredito que TAM e prova é o momento do aluno, dele ler, dele fazer a interpretação. Mas aí, como o momento é atípico, nós vamos abrir essa brecha para que vocês possam acompanhar a leitura comigo, tá bom? TAM de matemática, leia o texto a seguir. A China, oficialmente denominada de República Popular da China desde 1949, é uma das civilizações mais antigas do mundo. É também o país mais populoso e caminha para se tornar a maior potência mundial. A extensão territorial da China é de 9.597.000 quilômetros quadrados. Vamos lá para a questão 1. Escreva entre os parênteses, com certeza ou fala sério, para justificar as alternativas abaixo, tendo como base no número que representa a extensão territorial da China. Primeiro pontinho da questão 1. Esse número é formado por 3 ordens e 7 classes. Com certeza ou fala sério. Segundo pontinho. O valor posicional do algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhão é o 9. É o 9. Com certeza ou fala sério. O algarismo 7 ocupa a ordem da dezena de milhar. Com certeza ou fala sério. Vamos lá então. Continuando. Carla, Cristina e Laura adoram viajar. Nas últimas férias foram para Pequim, capital da China. Cada uma comprou o seguinte pacote de viagem. Aí nós temos aí o informativo onde está escrito: viagem para Pequim, pacote por pessoa com direito a passagens, hotel, 2 passeios e seguro viagem. Todo esse pacote de viagem, ele à vista, ele custa R$ 3.697. À vista, em sala de aula nós trabalhamos que tudo que é comprado à vista, a tendência é que se torne mais acessível, mais barato. E esse pacote a prazo, que é quando a gente parcela, ele custa R$ 4.914 em 6 parcelas iguais, dividido em 6 parcelas iguais. Vamos lá para a questão 2. Laura pagou a viagem a prazo. Quanto ela pagou em cada parcela? Observem lá no cartaz, informando sobre a viagem para Pequim, que nós temos 2 tipos de pagamento. O pagamento que pode ser efetuado à vista e o pagamento que pode ser feito a prazo. A questão 2 pergunta quanto ela pagou em cada parcela. Logicamente, ela optou por pagar o pacote a prazo. Tá? E nós temos aí 4 alternativas e do lado direito nós temos o espaço para fazer o cálculo. Lembrem-se que todas as questões eu exijo que o cálculo seja feito. Eu preciso saber qual foi o processo que vocês utilizaram para poder achar o resultado corretamente. Ok? Não esqueçam desse detalhe. É preciso fazer os cálculos. Questão 2. Se as 3 tivessem optado por realizar o pagamento de viagem à vista, quantos reais teriam gastos no total? Lembrem-se que a expressão no total trabalha com uma operação matemática. Que operação é essa? É a multiplicação? É a divisão? É a adição? É a subtração? Vocês sabem disso. Continuando. Localizada no continente asiático, a China é o maior país desse continente e o terceiro maior do mundo em extensão territorial. Veja a seguir na tabela os 5 maiores países do mundo em termos de população. Aí nós temos uma tabela formada por 3 colunas. Na primeira coluna nós temos a posição dos países, na segunda coluna o país e na terceira coluna a população referente a cada país.
Aí nós temos China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil aí na quinta posição. Aí nós temos aí a fonte de onde foi extraída a tabela. Vamos lá para a quarta questão. Com base na tabela, a leitura correta do número referente à população da China é... Aí nós temos aí 4 alternativas e vocês irão fazer a leitura dessas 4 alternativas, tendo como referência a população da China. Portanto, vocês deverão retornar aqui à tabela para fazer essa leitura de acordo com a numeração que aparece lá na tabela referente à China. Tá bom? Questão de número 5. Dos países apresentados na tabela, Estados Unidos e Brasil são os únicos que pertencem ao continente americano, ou seja, pertence à América. Os Estados Unidos na América do Norte e o Brasil na América do Sul. Observe o número da população desses dois países e calcule para encontrar a diferença numérica entre suas populações. Observe que diferença numérica está destacado, tá? Então, quando se fala em diferença, nós temos uma operação matemática que trabalha com diferença. E vocês com certeza já sabem que operação é essa. Novamente, do lado direito nós temos o espaço para o cálculo e do lado esquerdo nós temos as 4 alternativas referentes à questão de número 5. Continuando. A China é um dos maiores fabricantes do mundo de diversos produtos. Veja alguns. Vocês sabem que nesse momento de pandemia, quem está socorrendo o mundo é a China com seu poder, com toda a sua força de produção, tá? E aí nós temos aí alguns produtos que são fabricados na China. Eu coloquei aí, nós colocamos aí um par de leões, porta-guarda-chuva, um pêndulo e uma máquina. Produtos produzidos, fabricados pela China. Questão 6. Dos produtos fabricados pela China, qual deles é um corpo redondo? Justifique sua resposta. Em sala de aula nós trabalhamos a diferença de poliedro e de corpo redondo. Nós vimos que o corpo redondo tem uma característica e que o poliedro tem uma outra característica, né? A característica do poliedro é uma figura formada de linhas retas e essa figura formada de faces planas, onde ela tem muita dificuldade para girar, para rolar, devido à sua formação ser toda plana, diferentemente do corpo redondo, né? E aí nós temos aí 4 alternativas e vocês deverão marcar somente aquela na qual o produto fabricado pela China representa um corpo redondo. Lembrem-se que a questão 6 ela precisa ser justificada. Você vai escolher a alternativa referente à questão 6 e em seguida você vai justificar a sua escolha. Por que você escolheu a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e vai colocar aqui a justificativa embaixo. Continuando. O pictograma a seguir representa a quantidade de pessoas que se hospedaram durante o mês de julho em um hotel na cidade de Xangai, na China. Aí nós temos aí um gráfico, não é? Um pictograma, onde o título significa cada bonequinho desse aqui corresponde a 150 pessoas, né? Cada indivíduo desse aqui corresponde a 150 pessoas. Do lado esquerdo nós temos o eixo vertical, que representa a quantidade de hóspedes, e no lado direito, aqui no eixo horizontal, nós temos o título Semanas do mês de julho. Aí nós temos primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Observe que cada semana é formada por vários hóspedes. Cada bonequinho desse aqui representa 150 pessoas. Essa informação é muito importante para que vocês possam resolver a questão seguinte. Questão de número 7. Calcule o total de pessoas que ficaram hospedadas nesse hotel durante o mês de julho. E aí, novamente, nós temos aí a palavra total em destaque. Sinal de que ela está tentando chamar a nossa atenção para alguma situação que nós vamos precisar usar a palavra total de acordo com as operações matemáticas, né? Tem uma operação matemática que trabalha diretamente com essa palavra total. O espaço para fazer o cálculo, tá? Vamos lá para a questão 8. Resolva as divisões adequadamente. Nós temos 3 divisões.
Na primeira divisão nós temos o divisor, que é 30, na segunda divisão o divisor é 25 e na terceira divisão o divisor é 15. Lembrem-se que esse número grande aqui nós chamamos de dividendo, tá? A divisão, diferentemente da adição, da subtração e da multiplicação, ela é resolvida sempre da esquerda para a direita. As outras três que eu acabei de mencionar, elas são divididas sempre da direita para a esquerda, começando sempre pela unidade. Então, aqui no dividendo da primeira divisão, nós temos 987.876 dividido por 30. Não esqueçam que quando o número do dividendo é insuficiente para dividir, nós vamos agrupar com o número que está ao lado. Para quê? Para que esse número ele fique maior, para que possamos fazer a divisão. O dividendo ele tem sempre que ser igual ao divisor ou maior. Não esqueçam disso, ele nunca pode ser menor, porque se for menor não tem como dividir. Ele precisa ser igual ou maior para que a divisão possa acontecer. Aí nós temos as três divisões. Vocês têm em casa as tabelas multiplicativas que vocês poderão usar como suporte sem problema nenhum, tá? Embaixo nós temos as alternativas de acordo com cada divisão, tá bom? Desejo a vocês um excelente teste, que vocês façam com bastante atenção, com cuidado. Não está difícil, o assunto que está aí foi todo trabalhado, foi explicado, foi debatido. Eu confio plenamente no potencial e na capacidade de cada um de vocês. Um abração e tudo de bom. Tchau, tchau.